Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindas e todos bem-vindos à segunda edição do Festival TacTec Online. Eu sou Ale Garcia, vou estar aqui com vocês nesse segundo painel do dia, onde nós vamos falar sobre como a tecnologia pode desempenhar um papel crucial na mitigação das mudanças climáticas e na preservação do meio ambiente. Como ela pode processar grandes volumes de dados, melhorar a eficiência energética e a gestão de resíduos. Como ela pode contribuir para a produção de energias renováveis e o combate a queimadas e desmatamentos? Como a tecnologia pode auxiliar na agricultura sustentável? Enfim, a tecnologia pode ser uma grande parceira do meio ambiente e não uma inimiga. E para falar de tudo isso, nós trouxemos para esse painel mais dois especialistas que vão contar para a gente um pouco sobre o trabalho que eles desenvolvem em prol do meio ambiente. A nossa primeira convidada é a ativista climática Kaya Mendes, também conhecida como Kaya Bi, que vai trazer assuntos como direitos urbanos socioambientais, transição energética e sustentabilidade e tecnologia. Tudo bem, Kaya? Seja muito bem-vinda. Conta pro pessoal que está nos assistindo um pouco mais sobre você. Oi, Ale, boa noite. Para mim é uma honra estar aqui participando desse painel. Meu nome é Kaia Mendes, mas meu nome social é Kaia Bi. Eu resolvi, né, trocar o meu nome, né, o meu nome social, devido às inquietações do meu pai ao ver as minhas publicações, né, e as minhas menções públicas. Então, ele sempre questionou de tipo, por que que você não usa seu sobrenome quando você está participando de alguma coisa importante? E aí eu parei para refletir e vi que realmente, né, é legal a gente também dar mencionar esse nome, né? Já que isso faz muita importância para o meu pai e ele também super acompanha meu trabalho. Perfeito, Kaia. Conta um pouco pra gente das suas atividades e do projeto que você desenvolve também na Maré. Então, hoje eu moro na comunidade da Maré, né? E sou ativista climática. Ano passado eu participei dos Jovens Negociadores pelo Clima, que foi um projeto idealizado pela Secretaria de Meio Ambiente junto à secretária ambiental na época, Tainá de Paula, né? E aí foi aonde eu descobri que eu estava dentro de um território, né, totalmente afetado pelas questões climáticas e que a gente não conseguia dialogar com essa pauta devido às negligências do território, né? Então, como que a gente podia fazer com que essa linguagem chegasse até, né, a gente, né, nas favelas, na urgência climática que a gente está vivendo atualmente, né? Então, o meu processo ativista começou daí. E aí, lá na Maré, já tem alguns projetos, né, onde é desenvolvido pela ONG, né, Redes da Maré, e que visa mitigar essas questões desses efeitos dessas mudanças climáticas junto ao eixo de direitos sócios urbanos e ambientais. Então, a gente começou a pensar como comunidade, qual era o impacto, né, da gente estar ali exposto a três vias urbanas, como que a gente era afetado com as questões de enchente, por poder estar ali basicamente dentro da Baía de Guanabara, e com isso a gente tem o Ecoclima, né? Que é um projeto que visa mitigar quatro protótipos, né? Implementar, na verdade, quatro protótipos que visam mitigar esses efeitos das mudanças climáticas. Então, a gente tem o replantio do manguezal, né, aqui da Maré, que é uma área que sempre esteve aqui, mas a comunidade meio que se distanciou dela, né? Então a gente pensa em trazer esse ecossistema que é super importante nesse território, porque o manguezal é o principal bioma de sequestro de carbono, né? Então
A gente está trazendo essa consciência ambiental. A gente tem o projeto de compostagem, né, que visa também tratar ali os efeitos, os lixos, resíduos orgânicos e sólidos que é produzido pela comunidade, que, tipo, tem mais de 140 mil habitantes. Então, a gente pensar o lixo que é produzido né, por o território também é importante. Temos o Teto Verde, que além de trazer ali, né, um paisagismo para a comunidade, também elevar a consciência de que a gente pode pensar um projeto de favela verde, né? Então, ele visa transformar o teto das casas em um teto verde, né? Com algum tipo de vegetação, plantas que visem diminuir o calor, né? Na questão das ilhas de calor em alguns territórios. E aí a gente está aí, né, nessa construção há 2 anos, né? Junto ao eixo, e não é fácil com todas as questões que a gente tem, né? Inclusive de violências e negligências. Então, a gente fala muito sobre a questão de economia circular, que é onde a gente consegue chamar a atenção da comunidade para, tipo, olha, a gente consegue ter uma sustentabilidade aqui também, porque ainda tem poucas, mas ainda tem concentrações de pescadores aqui que sobrevivem aqui, né? Desse manejo do que restou de Baía de Guanabara. Então, a gente pensa em mitigar, né, colocar uns protótipos para que a gente melhore não só a comunidade, mas também leve essa consciência e esses projetos para outros territórios. Maravilha, Kaia. Muito bom te ouvir, conhecer a trajetória. Com certeza tem muito para contribuir com a gente nesse papo aqui. O outro convidado que está aqui conosco nesse painel é o Carlos Cândido, formado em Ciência da Computação, com mestrado em Engenharia Elétrica e Inteligência Artificial. É pesquisador na área de computação natural, trabalhou 15 anos no mercado de tecnologia e em 2015 mergulhou de cabeça no universo dos drones, fundando a Drone Lab Brasil. Um dos principais projetos foi coordenar o uso de drones no combate ao mosquito da dengue em São Paulo, isso em parceria com a Secretaria de Saúde. Resumindo, ele é um apaixonado por tudo que voa. Carlos, é um prazer te ter aqui com a gente hoje. Oi, Ale. Oi, Caia. Prazer é todo meu. É uma honra, uma satisfação enorme poder estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante, né, que é o tema do meio ambiente, e também poder trazer um pouco de informação sobre como a gente pode conectar a tecnologia a essa questão urgente, né? Uma alegria enorme poder falar sobre isso e já ouvindo um pouco também da história da Kaya aí no comecinho, já fico muito entusiasmado pensando possibilidades. O Drone Lab é esse lugar que foi criado com essa intenção, né, de juntar pessoas, juntar oportunidades, sempre com algum propósito. Então, toda vez que eu tenho a possibilidade de conhecer alguém e algum projeto novo, eu já começo a tentar conectar pontinhos e ver o que a gente pode fazer, mas eu deixo para contar um pouco mais sobre esses pensamentos aí no decorrer da nossa conversa. Maravilha. Legal demais saber que essa conversa já pode gerar uma super parceria. Então vamos começar agora, começar esse segundo painel com muito papo e já começo com pergunta para Kaia. Kaia, eu queria saber de ti como você acha que a tecnologia pode ser crucial na mitigação das mudanças climáticas. Eu acho que o tema, né, tipo, a palavra tecnologia, ela tem como é que eu posso dizer? Tem as suas misticidades, né? Então, a gente está falando de uma era que meio que transcendeu ali, né, a era da analogia, né?
E estamos aqui tentando, né, fazer parte dessa construção e dessa vivência tecnológica. Então, acho que é um desafio, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente se vê, né, como os seres criadores disso tudo, né, de inteligência artificial, de câmeras, desse sistema que está fazendo essa comunicação aqui para, né, milhares de pessoas, quanto, tipo, as questões, as tecnologias ancestrais também, né, que vieram de antes da gente, que já é mais da questão da inteligência humana, do manejo. Então, tipo, ao mesmo tempo que a gente está, assim, falando de equipamentos e coisas que a gente pode implementar para poder evoluir, né, o planeta como um todo, a gente também está falando então de voltar um pouquinho na história, reconhecer também, né, a contribuição dos povos originários, dos povos africanos, né? Então entender também que esses saberes também é tecnologia, é o que acho que vai desencadear esse papo aqui ao longo desse painel. Perfeito, Kaia. Carlos, eu queria saber de ti, de que maneira o processamento de grandes volumes de dados pode ajudar também na preservação do meio ambiente? Olha, Lê, pelo que a gente vivencia, né, estamos nessa era da abundância de dados, né? Não é de agora, eu acho que a internet foi um grande impulsionador disso tudo, na medida em que permite dar visibilidade para todos esses dados que estavam soltos por aí, né, numa grande rede, e também todo o processo de digitalização que a Kaya até comentou um pouquinho na sua fala, que permitiu com que a gente tivesse essa abundância de dados disponíveis para que auxiliasse na tomada de decisão. Então, quando a gente fala do uso de dados para o meio ambiente, né, para a gente poder lidar com as questões urgentes de preservação e sustentabilidade, enfim, eu gosto de enxergar esses dados como apoiadores dessa tomada de decisão. Mas no momento em que a gente tem muita quantidade, surge também um desafio, né, que é como lidar com essa abundância, né? Criar filtros, como é que a gente também consegue separar o que é fato do que não é verdade, né? Nesse um problema que a gente vivencia hoje. Mas certamente, assim, não há dúvidas de que quanto mais dados a gente tiver, mais condições a gente vai ter de não só atuar sobre o que se tem hoje de problemas, mas também prever, e aí eu acho que é o ponto mais importante, né? Poder prever situações que ainda não aconteceram para a gente poder evitar que elas eventualmente aconteçam, né? E aí, puxando a fala para o mundo do drone, que é o mundo que eu circulo mais, né? O drone ele vem para o mundo para trazer uma nova camada de dados, né? Como se não bastasse a quantidade de dados que a gente tem, o drone ele traz uma camada nova, que é essa perspectiva aérea que a gente não tinha com tanta abundância até então, né? Até o advento do drone. Claro que eu estou falando não é uma coisa de 2024, o drone já está aí há cerca de 10 anos ou um pouquinho mais no uso da sociedade civil, né? E cada vez mais popular, mas ele traz também consigo esse olhar dessa perspectiva vertical, né? E com ela a possibilidade de a gente também ter ainda mais dados para tomar de decisão. Eu vou citar só um exemplo que eu acho que pode ser legal para a gente tangibilizar um pouco, não ficar tudo tão assim etéreo, né? A gente tem hoje uma abundância de sensores que nos ajudam a medir temperatura, quantidade de gases, se esses gases são poluentes, se não são, né? E através desses dados, unindo também isso às tais
inteligências artificiais e outras até técnicas não tão novas, técnicas antigas de análise de dados, a gente consegue juntar tudo isso e trazer alguma informação, fazer a tal da transformação do dado puro, né, numa informação que seja válida no sentido de apoio à tomada de decisão, seja para resolver um problema ou para prever que algum problema aconteça, né? Então, nesse sentido, eu acho que a análise de dados ela é, sim, crucial para a gente poder tratar essa questão do meio ambiente e ela só tende a ficar cada vez mais inserida nessa tomada de decisão que a gente precisa fazer. Perfeito, Carlos. Kaia, quando o assunto é melhorar a eficiência energética e a gestão de resíduos, como a tecnologia pode ajudar nessa melhoria? Hoje eu faço parte, né, do comitê do Rio G20 como residente, e lá a gente tem a oportunidade de ver como que essas pautas, né, de transição energética, de mudanças climáticas, estão sendo dialogadas globalmente, né? Então, esse ano a gente pôde acompanhar alguns fóruns que falou sobre inteligência artificial integrada com essa questão dessa produção de dados e nessa seleção de dados também, né? E aí a gente perpassa entre a tecnologia da comunicação, né? Que eu acredito que é aonde faça mais sentido para mim quando a gente fala de tecnologia. Então, além da gente ter, né, aí os recursos que estão sendo planejados e melhorados, né, para poder tornar mais acessível essa questão desses controles ambientais, né, também, desse monitoramento, né, de focos de produção de lixo, né, como a gente tem aí o exemplo, né, do registro do deserto do Atacama, né, que já está, né, sendo pioneiro aí nessa questão da questão do envio do lixo, né? Então, quando a gente fala dessa questão climática, a gente tem que entender que esse papel, né, que está sendo fomentado está muito ligado às questões de consumo também. Então, entender que essas tecnologias também estão sendo criadas para que a gente também consuma mais, é a gente, nesse papel de formiguinha, trazer consciência de uma forma, né, democrática da linguagem para a gente também entender o que a gente está consumindo, né? Porque daí a gente pensa em como a gente utiliza os veículos, a gente pensa em como a gente usa a energia da nossa casa. Então, é mais nesse sentido de consumo que eu acredito que essa geração também esteja empenhada, né? E aí a gente tem alguns exemplos, né, que tipo os carros elétricos, né, os painéis solares, que são coisas que estão sendo desenvolvidas para esse fim e que acabam sim, né, a longo prazo contribuindo, mas a gente entende também que a gente acelerou num nível e que já é prejudicial, né? Então a gente está nesse mesmo tempo que construindo e convivendo com a nossa construção tecnológica, né? Então eu acredito que é isso, somos agora um experimento, né, do que a gente pode fazer para contribuir de forma sustentável com o planeta também, e pensar nesse projeto de adaptação de cidade, né, coisas que a gente vê aí em outros países, né, essa preocupação, esse ativismo de forma integrada e social, mas também entendendo nossa participação dentro disso tudo, entendendo também que a gente
carente de informação do tema, a gente tem a questão do negacionismo, então tem muitas camadas ainda que descolam, desconectam a gente desse futuro muito presente, né? Que é esse futuro tecnológico e integrado com inteligências artificiais fantásticas. Maravilha, ótimo, Kaia. Carlos, a Kaia trouxe exemplos muito interessantes sobre esse uso da tecnologia, principalmente em questões de comunicação, de aculturamento, em questões de eficiência energética, gestão de resíduos. Tudo do teu lado deve ter também grandes exemplos de uso da tecnologia com outras contribuições, principalmente em questão de energias renováveis, no combate à queimada de desmatamentos, que eu imagino que o drone pode ser um grande aliado, mas assim como outras tecnologias. Quais são as formas que você vê a tecnologia no combate dessas questões? Sim, não tenha dúvida, a tecnologia ela tem que ser aliada, né, nesse tema, mas infelizmente acho que muitas vezes a tecnologia vem para poder favorecer o consumo, né, como a Kaia colocou. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, porque muitas vezes o motor que motiva nem sempre é o do lado positivo, né? Então, mas existem sim muitos exemplos que a gente pode falar aqui e citar do uso da tecnologia, sobretudo do drone, na questão da eficiência energética, da produção de energia limpa, né? Por exemplo, hoje a gente tem, e principalmente no Brasil, ali na região do Nordeste, a questão, o uso de usinas de produção de energia eólica, né? Favorecida ali pelos ventos daquela região. E as turbinas eólicas, elas requerem uma manutenção, como qualquer outra máquina, né? E atualmente o drone ele tem sido muito utilizado para esse tipo de trabalho, porque para fazer uma monitoração de uma pá, por exemplo, o estado dela, como é que é aquela turbina, a pá que eu falo da hélice, né, da turbina eólica, como é que está a condição daquela turbina, através do drone se consegue hoje um olhar para essa condição de uma maneira muito mais eficiente, mais barata, mais segura do que se tinha antes, né? Sem o advento do drone. Aí, citando dois exemplos, tanto da energia renovável, da energia limpa, né? Quanto de uma tecnologia que foi criada para apoio a outras tecnologias, né? Eu gosto muito de olhar o drone como essa plataforma, não necessariamente fim, mas meio para a gente poder usá-lo como forma de apoio a outras tecnologias. Então, eu acho que não tem como falar de uso de tecnologia e meio ambiente sem falar da produção da energia, né, para que essas tecnologias funcionem. Então, acho que o tema da energia ele é central também nesse contexto, né? A gente, como a Kaia mesma colocou muito bem, a gente está sendo cada vez mais consumidor de tecnologias, as tecnologias estão aí muito presentes no nosso dia a dia, e somos também vorazes consumidores de energia hoje, né, de energia elétrica. E aí eu acho que a importância de um painel como esse, para a gente poder discutir, dialogar, claro que a gente não tem ainda todas as respostas, né? E quanto mais informação a gente tiver sobre tudo, melhor para a gente poder construir esse futuro presente, né? Que a gente tá falando de desejo, né? De um lugar mais saudável. Por um lado, por exemplo, a gente tem essa pequena esse início de transição dos veículos a combustão para os veículos elétricos, né? Já aqui no Brasil já não é tão raro a gente encontrar veículo elétrico rodando pelas ruas, e eu acredito que a gente vai ter cada vez mais, né? Mas a
ainda assim, é importante a gente ter consciência de que a produção da energia para alimentar esses veículos, ela também tem que ser, essa energia elétrica, né, ela também tem que ser produzida de forma sustentável, né, com cada vez menos uso dessas usinas de combustível fóssil e cada vez mais a utilização das energias limpas, né. E aí eu gostaria de colocar uma fala, rapidamente, só para concluir o raciocínio, mas principalmente pensando em quem está assistindo a gente também, né, e acho que essencialmente os brasileiros, né, o Brasil é protagonista nessa história, né, porque a gente tem aqui condições muito favoráveis para essa produção de energia limpa, né, seja pelas hidrelétricas, seja pela energia dos ventos, seja pelos painéis solares. Então a gente tem que a gente, enquanto sociedade civil, e os governos, e as empresas, eu acho que a gente tem que estar sempre consciente dessa oportunidade que a gente tem, e a gente tem que abraçar essa oportunidade para poder ser protagonistas nessa história, né? E ser um exemplo para o mundo mesmo, todo, de como que a gente pode fazer a diferença aqui, seja numa favela verde, como a Kaya colocou, né, com os tetos ali sequestrando carbono, seja preservando os mangues, seja produzindo energia limpa, e a tecnologia vai estar permeando todos esses fatores, sem sombra de dúvida. Perfeito, você trouxe grandes exemplos aí. E eu queria saber da Kaia se ela complementa com outros exemplos que ela se lembre de que maneira a tecnologia está contribuindo também para a produção dessa energia limpa ou eventualmente até no combate das queimadas, dos desmatamentos. Você tem mais informações sobre isso, Kaia? Então, atualmente a gente tem pensado, né, na questão da energia dos oceanos, né? Então, a gente entende que há um movimento e que o movimento, né, surge uma aceleração. Então, já existem pesquisas de mecanismos que implementem considerar essa força para ser aplicada e sustentável. Mas quando a gente fala de energia, a gente fala de vários tipos, né? Então a gente tem essa energia, né, física e que super contribui, né, para que a gente sobreviva, né, nessa realidade atual. Mas a gente também fala da nossa energia corporal, né? Então, os alimentos que a gente consome também dialogam com essa questão dessa energia, né? Então, tipo, a gente já falou das eficiências do drone, né, na agronomia e no controle, né, desse cultivo, e como também é eficiente e mais barato esse trabalho, né, de manutenção agrônoma, mas também entendendo que tem muitos territórios aonde a inacessibilidade tecnológica atua, né? Então a gente também tem que considerar essa justiça climática perpassando todas essas áreas, né? Contando com a parte que é mais afetada, né? Que é as partes de comunidade, as partes ribeirinhas, né? E que estão condicionada a essa realidade de margem. Então, entender também esses fatores sociais e como essa incidência de forma política pode contribuir, sim, para o avanço de novas tecnologias, né? Sendo através da educação, dessa consciência que a gente desperta, né, nas crianças e nos territórios como um todo. Eu acho que a gente tem, sim, quando eu falo de mudanças climáticas, eu vejo o meu papel ativista muito nesse lado bilateral, né? Que é o lado, sim, de ter essas questões da produção do equipamento voltado para as iniciativas, então hoje a gente pode, né, pensar em algo e construir algo com aquele fim,
mas entendendo também que a gente faz parte desse ecossistema, sabe? Que é possível pensar dentro da tecnologia sobre segurança alimentar, sobre racismo ambiental, como que isso é considerado, tipo, globalmente, sabe? Porque quando a gente fala nessa questão de favela, a gente acaba afunilando ali para o nosso território, né? Sendo que pensando nisso numa construção global, esse funil é muito mais fino na ponta, sabe? Então a gente tem que perpassar toda essa dinâmica de entender qual é o objetivo da temática, né? Que não é só sobre falar sobre a metodologia e o equipamento, mas sim integrar a parte social e a parte sustentável a essa consciência. Maravilha, Kaia. Carlos, eu queria voltar um pouquinho para esse assunto aí do qual você é especialista e que eu acho que é um assunto que fascina a gente de maneira geral, assim, que é a questão dos drones com sua ampla utilização, seja no transporte de mercadorias, na fotografia aérea, em resgates, até em guerras, eles estão cada vez mais acessíveis e com muitas utilizações. Eu queria ouvir de você, além de alguns exemplos que você já trouxe, quando o assunto é sustentabilidade e meio ambiente, de que outras formas os drones podem ser utilizados, podem contribuir? Obrigado pela pergunta ali, porque aí é a oportunidade de eu falar sobre esse assunto e também poder exercer um pouco mais do papel que a gente tem no Lab, né, que é o de poder transferir esse conhecimento para o maior número possível de pessoas, né? E aí eu vou trazer de volta uma expressão que a Kaya usou no começo, que ela falava sobre a mística da tecnologia, né? E a gente, no Drone Lab, a gente usa muito uma expressão parecida no sentido de desmistificar o drone, né? A gente quer que as pessoas cada vez mais desmistifiquem essa tecnologia para poder fazer o melhor uso dela. Então, dentre os nossos trabalhos, muitas vezes está o de mostrar como se constrói um drone, né? Por quê? Porque, de alguma maneira, não é uma construção simples, na medida em que você pode, a partir de meia dúzia de componentes, formar essa estrutura e fazer ela voar, né? E a partir do momento que você tem essa plataforma voadora, fazer muitos usos dela, né? Então, eu acho que essa consciência de que todo mundo pode, todo mundo, claro, com a licença poética para uso disso, né? Todo mundo pode usar o drone para diversos fins, é um dos nossos objetivos. E aí, citando alguns exemplos, a gente falou, por exemplo, das queimadas, né? A questão das queimadas que a gente vivencia hoje no Brasil cada vez mais, né? Por conta da seca, por conta da mudança do meio ambiente, dos fatores do aquecimento e tal. E a gente tem visto o uso do drone, especificamente na questão das queimadas, como um grande aliado para, por exemplo, prever para onde o fogo está se alastrando, né? Então, hoje, os brigadistas, né, os bombeiros e as pessoas que estão ali atuando no foco, eles levantam o drone muito rapidamente, assim, de uma maneira muito tranquila e simples, coisa que não era 10 anos atrás, né? Hoje você pode carregar um drone na mochila, tirar ele e levantar e ter uma imagem de altíssima qualidade em tempo real ali, monitorar aquela imagem para poder ver para onde que o fogo está se alastrando. E aí coordenar as equipes em terra para poder atuarem de uma maneira mais eficiente, né? Então, mobilizar as equipes para os pontos certos. Isso numa ação mais ali de reação ao que já está acontecendo, né? Numa ação mais preventiva, o drone mais a inteligência artificial, ele pode ser assim um grande divisor de águas no sentido de poder evitar que esses problemas
aconteça, ou pelo menos mitigar, né? Acho que evitar talvez seja muita pretensão da minha parte, mas mitigar um pouco essas ocorrências através da geração de imagens aéreas, né? De plantações ou de cidades, seja lá, ou tanto do meio do campo quanto da cidade, e passar essas informações para uma análise de dados, aí voltando para o começo, né, em que redes neurais, inteligências artificiais generativas possam olhar essas imagens e prever caminhos, né, prever caminhos futuros que através da análise dessas imagens a gente consegue obter. Coisas que nem os especialistas ou pessoas, enfim, olhando para essas imagens conseguiriam, porque essas redes, essas análises, elas acontecem de maneira, muitas vezes levantando variáveis que não eram consideradas anteriormente, né? Vou dar mais um exemplo para além das queimadas, né? A gente tem hoje no Drone Lab um projeto que é o de um drone capaz de levar sementes para reflorestamento, né? Então, imaginando já uma situação em que a queimada já aconteceu, ou já o desmatamento aconteceu, né? Seja pelo fogo, seja pela ação humana, enfim, e como recuperar essa área, né? Então, o drone também pode ser um aliado nesse sentido, levando um repositório de sementes para poder despejar essas sementes em áreas de difícil acesso, por exemplo, morros, ou áreas que ainda estão sob risco porque acabou de acontecer alguma coisa. O drone ele tem esse benefício, né, de não ter limites, não tem um limite horizontal, não tem limite vertical, ele consegue chegar em lugares que poderiam ser difíceis para uma equipe solo, ou mesmo para outras aeronaves. Acho que é importante falar isso, porque muitas vezes as pessoas podem pensar, poxa, mas isso não poderia ser feito com um helicóptero, poderia ser feito com um avião? Poderia também, mas o drone ele é muito mais barato, ele é mais acessível, né, do ponto de vista de pilotagem. Então, a pessoa que hoje vai controlar um drone, ela não precisa passar por todos os processos de um piloto, uma pilota de uma aeronave, né, que leva um passageiro. Justamente porque o drone não tem ninguém lá dentro, né, a princípio, ainda sem falar dos drones sem falar dos drones que vão levar pessoas, né? Que a gente já tem essa discussão também. Mas o drone em essência, é uma aeronave não tripulada. E por não ter uma tripulação lá dentro, ele se torna muito mais seguro, muito mais barato também, né? E a partir daí ele pode ser utilizado por cada vez mais pessoas, seja para o combate a incêndio, seja para a geração de imagens que vão apoiar essas decisões, né? Situação da plantação, situação da área que vai ser trabalhada, em todas as etapas, tanto na prevenção, quanto na ação, quanto até na reação a algo que já aconteceu. E só para falar uma última coisa, sem me estender muito, vocês já perceberam que, né, nesse assunto eu gosto muito de falar e tem muita coisa para ser dita. Só queria colocar que esse projeto, por exemplo, do drone reflorestador, ele é um projeto de código aberto. Eu quero dizer que ele não é uma autoria nossa, ele é um projeto de um espanhol que disponibilizou esse projeto. Ele é amigo nosso, então a gente teve acesso fácil a ele, mas ele está na internet, ele chama Drone Coria, é um drone que leva sementes, então ele, como eu já disse, né, ele pode ser utilizado para reflorestar, mas qualquer pessoa pode ter acesso ao código para a produção desse drone. E aí eu quis terminar essa fala com isso para mostrar que quando a gente fala drone, essas tecnologias, às vezes parece algo muito distante, né? De, nossa, como é que eu vou ter acesso a um drone que vai levar semente? E não necessariamente, né? Então, aí os espaços
de construção, os Fab Labs, os Maker Spaces, né, os espaços do fazer, que tem condições hoje com máquinas de fabricação digital da gente poder produzir esses drones nesses laboratórios, nas escolas, nas universidades, nas empresas, na comunidade. E a gente construiu esse drone Core no nosso laboratório, que não é um laboratório de última geração, não é nada disso. A gente tem ali equipamentos que muita gente tem também. E aí a gente consegue, então, usar esse drone e qualquer pessoa poderia usar também. Basta acessar ali e descobrir os caminhos. Que demais, Carlos. Grandes exemplos de utilização do drone, tornando, acho que a solução, essa ferramenta ainda mais fascinante para quem é minimamente interessado em saber que tipo de serviços e funções ele presta. Você trouxe algumas incríveis aqui, muito, muito bom conhecer mais. Kaia, o Carlos trouxe alguns exemplos incríveis da utilização do drone especificamente, né, como elemento tecnológico para reflorestamento e etc. Você tem outros exemplos ou ideias de como a tecnologia pode auxiliar nessa promoção da agricultura sustentável? Então, né, hoje a gente tem aí muitas pesquisas e eu já queria dizer para o Carlos que eu fiquei muito maravilhada e feliz com essa iniciativa, né, porque a ideia é realmente a gente democratizar essas ferramentas, sabe? Então, queria contribuir até que amanhã eu vou estar participando de uma oficina de drone junto ao projeto que é o desenvolvido com o Fórum da Juventude e é para crianças, né? Então, eu acho que quanto mais a gente descobre essa curiosidade, né, desde pequeno, a gente consegue aumentar nossas chances de contribuição. E aí eu acho que a inclusão dessa tecnologia, né, em todos os espaços é fundamental, né? Tanto para essa questão da agronomia também, que já tem, né, contribuído aí com essa questão do tempo, né, da colheita e tudo mais, mas também na mitigação e na resolução dessas catástrofes climáticas, né, que tem aí nesses últimos anos assolado o Brasil. Então, a gente tem aí o exemplo, né, da região do Sul agora, então a gente entende que a participação e a contribuição dos drones foi fundamental no resgate dessas pessoas, né, na questão da rota para poder levar alimento e medicação. Então, assim, democratizar essa ciência, né, é a chave. Mas dentro disso a gente tem bastante desafios, né? Que é isso, né? Quando a gente, por mais que a gente ache que está todo mundo inserido nessa realidade, né, onde a gente olha para o lado e vê nossas crianças com tela, com essa questão acessível ali de ouvir, de ver, né, acessar uma informação, a gente ainda tem os desafios das pessoas que não têm esse acesso, sabe? E a gente fala com as pessoas mais velhas, a gente fala com as pessoas que estão mais isoladas, e aí a gente também é responsável por colher esse dado dessa parte que é invisibilizada e que existe, sabe? Então, realmente falar de mudanças climáticas é perpassar esse universo que a gente não consegue acessar, sabe? Então, assim, eu acredito que o papel, né, da tecnologia é fundamental para que a gente consiga, né, ao longo das gerações, ter também uma qualidade de vida, um tempo a mais, né, e a questão de todos esses benefícios que a gente tem com os avanços, mas que a gente também torne acessível essa capacitação, sabe, essa linguagem, que haja mais e mais projetos como o do Carlos, que visa, né, levar essa dinâmica a esses territórios que não fazem ideia que isso
também está acessível no universo deles, né? Então, acredito que é mais sobre isso. Perfeito, Caiá. Eu acho que você termina de uma maneira extremamente interessante aqui, que é ressaltando essa importância dessa acessibilidade à informação ou conhecimento, que é um dos principais objetivos nossos aqui nesse debate com vocês, fundamental, sobre um assunto fundamental, que é para todo mundo entender que a tecnologia pode ser uma grande aliada do meio ambiente e não o oposto. Só que é muito importante também lembrar que a preservação do meio ambiente depende também, não só da tecnologia, mas das nossas pequenas ações do dia a dia, desde reciclar o lixo, economizar a água, isso é fundamental e o peso das nossas ações é um peso gigantesco. Depois desse papo interessantíssimo aqui, com muita coisa para a gente realmente pensar, é hora da gente se despedir, porque o nosso segundo painel está chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente as presenças de vocês, Caiá e Carlos. Muito, muito obrigado. O conteúdo que vocês trouxeram aqui pra gente foi enriquecedor demais. Obrigado mesmo pela presença de vocês. E obrigado também a todos vocês que estão aí ligados com a gente aqui em mais esse painel do Festival TACTEC 2024. Então fiquem ligados, porque daqui a pouco tem muito mais. Muito obrigado também aos nossos patrocinadores, o Instituto Eduques e o Grupo Salta. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. É isso, galera. Um grande abraço e até daqui a pouco.